Bem-vindo a bordo! Eu sou Cláudio Lucchesi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Neste episódio vamos conhecer o avião que pela primeira vez na história levou a construção em metal para os hangares particulares da aviação geral, ou seja, para qualquer um que quisesse voar. Esse avião é o Junkers A-50 e essa é a sua história. Com os aviões que viajamos hoje e que conhecemos, inclusive os militares, construídos com ligas metálicas e materiais compostos avançados, como você se sentiria se tivesse de embarcar para uma viagem à Europa ou aos Estados Unidos num avião todo feito com estrutura de madeira, recoberto por tela? Porque era assim que se viajava nas primeiras décadas da aviação. E foi de fato uma das maiores revoluções da era pioneira da aviação, a construção de aviões em metal, que iria abrir o caminho para outros avanços até a aviação que conhecemos hoje. E essa transformação teve início com este alemão, o Dr. Hugo Junkers, um dos maiores engenheiros e projetistas aeronáuticos da história. Professor de termodinâmica em Aachen, em 1915 ele passou a se dedicar integralmente à aviação, criando um instituto de pesquisa privado de aeronáutica e transformando a empresa que tinha criado 20 anos antes e que até então fabricava caldeiras e radiadores numa empresa aeronáutica, que viria a se tornar uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo nos anos 30. E foi sob a liderança do professor que voou em 18 de janeiro de 1916 o primeiro avião do mundo inteiramente de metal, o J-1. E exatamente um ano depois voaria o primeiro avião metálico produzido em série no mundo, o J-4, um biplano militar que teve mais de 200 exemplares produzidos. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial em novembro de 1918, Junkers tinha aperfeiçoado muito a sua tecnologia de construção em metal e desenvolvido um revestimento corrugado em duralumínio que era extremamente resistente e robusto, mas ao mesmo tempo de baixo peso. E apesar das restrições impostas à Alemanha com a sua derrota no conflito, a Junkers prosseguiu criando novos modelos e assim levando toda a indústria aeronáutica do mundo a gradativamente se converter à construção de aeronaves totalmente metálicas. Já em junho de 1919, a empresa voava o Junkers F-13, o primeiro avião de passageiros metálico, do qual mais de 300 seriam produzidos. E na sequência, os primeiros multimotores comerciais metálicos, com o trimotor Ju-52-3M de 1932, se tornando o avião comercial europeu de maior sucesso dos anos 30. E em 1929, essa revolução metálica da Junkers chegou até a aviação privada, com o voo de estreia em 3 de fevereiro daquele ano do Junkers A-50. O A-50 foi o primeiro avião projetado que o objetivo era lazer, na verdade, era um avião de esporte mesmo. Mais tarde ele foi usado o A-50 Júnior, que é esse avião que vocês têm aqui atrás, ele foi usado muito para instrução infelizmente, para pilotos de guerra, para instrução de pilotos comerciais, mas no começo ele foi projetado pelo Junkers e o projetista dele como um avião de esporte. Foi o primeiro avião de esporte feito inteiramente de metal. Ele incorporava toda a tecnologia e os métodos de construção em metal desenvolvidos pela Junkers com os modelos militares e seus aviões comerciais maiores, incluindo o revestimento corrugado. E tinha um design elegante, bastante aerodinâmico, com asa baixa e 2 lugares. E com o foco no uso particular e de turismo, o A-50 recebeu cuidados especiais de conforto e comodidade, com os 2 assentos tendo um estofamento refinado, sendo também largos
e com os encostos e apoios de braços ajustáveis. Tinha ainda compartimentos de bagagem que permitiam até malas pesadas. Era oferecido com algumas opções de motores radiais, sempre na faixa de 80 HP, sendo capaz de até 170 km por hora de velocidade e um alcance na faixa de 500 km. E podia ter tanto trem de pouso tradicional como esquis ou flutuadores, com sua construção metálica lhe permitindo operar e ser baseado tanto no calor e umidade dos trópicos quanto no frio e neve árticos. Era uma pequena obra-prima, com a reunião inédita de tanta coisa num único avião leve, para uso particular em metal. Nunca se tinha visto algo similar. Porém, a crise da Bolsa de Nova York, em setembro de 1929, mergulhou todo o Ocidente na Grande Depressão, atingindo diretamente o mercado previsto para o A-50. E assim, apenas 69 foram produzidos. Apesar disso, 2 vieram para o Brasil, para a nossa primeira companhia aérea, a Varig, que de início os usou para voos de exibição, demonstrando à população a segurança da aviação como meio de transporte. E depois empregou os 2 aparelhos para voos postais. Outros 2 foram para a Austrália, onde um deles ainda voava nos anos 70. E assim termina a história dessa pequena e maravilhosa aeronave? Não, de jeito nenhum. Herdeiro da fabricante de malas de luxo Rimowa, o empresário e piloto alemão Dieter Morschzeck esteve à frente da empresa da família até 2016, quando a vendeu e enfim pôde se dedicar à sua paixão, a aviação. Admirador do legado de Hugo Junkers, Morschzeck adquiriu a própria Junkers, decidido a revitalizá-la, unindo seu legado histórico à tecnologia de última geração. Quase 10 anos antes, Morschzeck tinha iniciado a construção de uma réplica minuciosamente fiel do pioneiro F-13, que enfim voou naquele mesmo ano de 2016, em 15 de setembro. E já à frente da nova Junkers, lançou a produção em série de outro marco da aviação saído da empresa, o elegante A-50, que assim voltou aos céus. E o primeiro dos novos A-50 voou em 21 de dezembro de 2021, no aeródromo de Neuhausen ob Eck, na Alemanha, com 29 já tendo sido produzidos, montados tanto numa planta em Uberdorf, quanto numa outra nos Estados Unidos, em Troy, Ohio. E o novo A-50 é muito fiel às linhas belíssimas do modelo original e à sua construção, incluindo o famoso revestimento corrugado e o trem de pouso principal. E é oferecido em 2 versões. A Junior com o motor Rotax 912 de 4 cilindros e 100 HP. E equipado com um moderno conjunto de comunicação e navegação, num painel multifuncional totalmente digital. E também um sistema de paraquedas da própria aeronave. Já a versão Heritage, lançada este ano, revive ao máximo aquela era pioneira, com um painel todo de mostradores analógicos e um motor radial Werner Scarlett 7U de 7 cilindros e 117 HP. Agora, é um avião que anda seus 75, 76, 17 nós de cruzeiro, né? Não é um avião rápido, não é o propósito desse avião você se deslocar a trabalho, nada. É um avião para você se divertir, ter o prazer de voar, que nem os pilotos na década de 20 tiveram o prazer de voar esse avião pela primeira vez. Obrigado por estar a bordo conosco, em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.